Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês vão estar me vendo aí nessa gravação aqui, tá bom? Olha, vamos começar hoje com o nosso primeiro tópico da REL, a REL 01, que se refere aos conceitos básicos de estatísticas aplicado ao inventário florestal, tá? Nós começamos isto na aula presencial, no mês de março. Mas eu vou voltar para a gente poder fazer uma breve revisão e entender algumas coisas, tá? O primeiro conceito que a gente trata dentro da estatística chama-se população. O conceito de população, ele sempre será o mesmo, ele não muda para ninguém, tá? É um conjunto de seres com características comuns. Só que para nós no inventário, a população refere-se a um conjunto de parcelas. Isso é muito importante para nós. Um conjunto de parcelas. Então, a nossa unidade amostral, a parcela, é a observação que nós vamos fazer dentro da floresta, no nosso inventário, tá? Se vocês observarem na página 19 da nossa apostila, eu gostaria que vocês acompanhassem esses vídeos todos pela apostila, tá? Pelas páginas da apostila, como eu estou fazendo aqui. Então, na página 19, vocês têm um desenho que tem uma população-alvo com 100 parcelas, tá? Cada parcela dessa aqui foi separada em área de 1 hectare, então é uma parcelinha de 1 hectare, tá? Para efeito apenas didático, tá? Nesta página 19, eu chamo a atenção de vocês que nós temos que definir bem dois tipos de população, tá? A população alvo e a população estatística. População alvo e população estatística. Isso está no final da página 19. O que é a nossa população alvo? É a área que nós vamos fazer do inventário. Então, no nosso exemplo aqui, são 100 hectares. Mas se eu tenho uma área que eu estou interessado em saber qual é o volume dela, ou seja, uma área, digamos aí, de 15 hectares de floresta. A nossa população-alvo, 15 hectares de floresta. 15 hectares de pinos, 15 hectares de eucalipto, 15 hectares de teca, e assim sucessivamente. Então, população-alvo, trata-se da área que nós vamos inventariar. A área total. E por que isso? Porque nós vamos estimar a característica de interesse para a população-alvo. E o que é a população estatística? Nada mais é do que eu pegar a minha população-alvo e discretizar. O que é isso? É transformar em unidades amostrais. Que nós vamos gerar, então, o ENão. O que é o nosso ENão? Que a gente vai chamar também de sample frame. Um arcabouço amostral. Não tem muito sentido essa tradução, não. Mas a gente pode estar utilizando isso aí. Sample frame, tá? O nosso arcabouço amostral. É o nosso ENão. Como que nós achamos o ENão? Vamos lembrar lá. A área total em metros quadrados, obviamente, dividido por quem? Pelo tamanho da parcela, que também deve estar em metros quadrados. ENão não tem unidade. Então, no nosso exemplo que está aí, se a gente pegar ENão é igual 100 hectares e a nossa parcela tem 1 hectare, portanto, nosso ENão é igual a 100. É o número total de parcelas cabíveis na área. Ou seja, nós vamos amostrar aqui dentro da nossa população estatística. Isso, gente, tem que estar muito claro quando a gente fala em amostragem. Eu quero amostrar o quê? População-alvo. Dentro da população-alvo, qual é a minha população estatística? A partir da população estatística, eu faço a amostragem. Nós trabalhamos a questão amostral no campo. Tá? Isso é muito importante ficar para vocês, na cabeça de vocês. E nesse instante, é importante para nós voltarmos aqui. O conceito
de população, conjunto de parcelas. O que é parcela? Vocês se lembram, lá na nossa aula prática, no eucalipto, que nós lançamos uma unidade amostral. Tá lembrado? Uma unidade amostral de 15 por 20, 300 metros quadrados. Lembra lá? Ou seja, nada mais é do que eu ter uma unidade de área conhecida. Como está na nossa página 20, lá em cima eu tenho uma parcelinha de 20 por 21. No espaçamento 3 por 2 é muito comum esse tamanho de parcela, 20 por 21. Nós vamos ter ao redor aí 70 plantas. Por quê? Cada planta ocupa uma área de 6 metros quadrados, se eu pensar no espaçamento 3 por 2, né? Então 20 por 21, eu estou falando aqui, ó, 3 metros, estou falando aqui, ó, 2 metros. Então, a área útil de cada planta, 6 metros quadrados. Se eu pegar 420 dividido por 6, eu vou ter 70 covas. Portanto, se eu tenho o espaçamento perfeito, a minha parcela, a minha unidade amostral dentro da população-alvo, ela vai ter aproximadamente 70 covas. Por que ela não vai ter 70 covas? Porque o espaçamento não é perfeito. Se o espaçamento não é perfeito, ora tem 69, ora ela pode ter 71, ora ela pode ter 68 covas. Não estamos falando de árvores vivas, porque árvores mortas conta na contabilidade nossa de covas. Eu posso ter uma cova com árvore morta e posso ter uma cova com árvore viva. E eu posso ter uma cova com árvore bifurcada. É uma outra questão, um outro conceito que mais adiante a gente vai trabalhar, tá bom? Bom, nesse instante, na página 20, vocês podem me perguntar assim, professor, por que nós não trabalhamos inventário por árvore? Né? Eu poderia pensar, não, minha floresta é um conjunto de árvores. E é um conjunto de árvores. Por que eu não faço inventário por árvore? 2 motivos. Primeiro, localização. Imagina eu sortear uma árvore, meço, depois eu vou caminhar para localizar outra, ou seja, eu vou ter uma eficiência amostral muito baixa. Eu vou andar muito e medir pouco. Então, no inventário, vamos guardar isso, eficiência. O que é isso? Eu andar menos e medir mais. Eu tenho mais produto de medição, gastar mais tempo na medição do que tempo deslocando. Então, eu estou falando de eficiência dentro do procedimento amostral. Ok? Então, a localização. Então, eu meço uma planta, caminho tantos metros, outra planta, ou seja, não existe isso para nós agora, nesse instante. Quando nós falarmos em proporção, aí vai valer. Aí nós vamos falar em árvores, tá? A nossa unidade amostral. Mas por enquanto não. E outra, a variabilidade que ocorre entre árvores é muito alta. Na aula prática eu mostrei para vocês isto. Nós temos uma árvore que tenha, digamos, um diâmetro de, sei lá, 10 centímetros. Depois você tem uma outra árvore com um diâmetro de 18, 20 centímetros. Então o volume entre elas vai variar muito. Então eu vou ter uma árvore com 0,01 metro cúbico, uma outra árvore com 0,20 metros cúbicos. O nosso CV vai explodir. Ou seja, eu vou gastar um número muito grande de árvores para diminuir o erro. Então a parcela é como se fosse uma blocagem, em que eu vou trabalhar a informação que vem de dentro da parcela. Eu vou somar as informações por árvore, eu vou ter uma única informação que eu vou processar o nosso inventário. Claro isso? Então, olha bem, por que eu não trabalho inventário por árvore? Porque varia muito localização, custo de localização alto. Esses são os 2 pontos fundamentais que nós temos que estar claro e atentos a ele. Na página 20, eu tenho um desenho e eu estou falando isso para vocês mais ou menos no centro da página. Ok? Bom, descendo aí na página 20, eu faço uma pergunta. Como quantificar o volume de madeira nas 100 parcelas? Eu estou falando nas 100 porque é o exemplo que está na apostila. Poderia ser qualquer outra área. Vamos imaginar aqui, ó. Se eu tenho uma floresta onde tem 45 hectares de eucalipto plantado. Então, a minha população-alvo, 45 hectares. Se eu trabalhar com parcelas de 420 metros quadrados,
qual é o nosso senão? Qual que é a nossa população estatística? Então, nós vamos pegar 45 vezes 10 mil, tá? Dividido por 420. Faz essa continha aí, vê quanto que dá para mim, por favor. Tá? Esse é o nosso senão. Ou seja, esse número que vocês encontrarem aqui, ó, é a nossa população estatística. Então, como que eu vou? Eu não sei se... Vamos mudar aqui para 42 hectares, porque aí vai dar 42, né? Com 4 zeros lá, eu vou cortar um zero aqui, um outro zero ali, vai dar 1.000. Ou seja, cabe 1.000 parcelas de 420 metros quadrados aqui dentro. 1.000 parcelas. Como que nós vamos quantificar o volume das 1.000 parcelas? Como que nós vamos quantificar o volume das 100? Por que eu quis trazer para um outro exemplo? 2 motivos. Para vocês verem como é que calcula um exemplo de uma questão que sai, tá? Da unidade metro quadrado, transformei em hectare, metro quadrado, multipliquei por 10 mil, dividi pelo tamanho da parcela. Porque eu sei, eu já tinha dividido hectare por hectare. E outra coisa, 100 parcelas é mensurável. Com 100 parcelas eu consigo medir. Eu vou gastar um pouquinho mais de dinheiro, mas eu consigo. Agora, 1.000 parcelas, isso não é viável. Mas nós vamos tratar de duas maneiras. Eu posso, para esta área, fazer o censo, medir todas 1.000, vai me custar caro, mas pode. É uma alternativa. Ou eu posso amostrar. Então tem duas maneiras para eu conhecer o volume, para eu conhecer o carbono, para eu conhecer o estoque de carbono, para eu conhecer a quantidade de biomassa dentro desta área. Duas maneiras. Ou eu faço censo, seria então eu medir as 1.000 parcelas de 420 metros quadrados, ou eu vou fazer uma amostragem, ou seja, vou pegar um conjunto de parcelas que representa esta minha área para eu fazer uma estimativa para a população alvo de 42 hectares. Tá? Veja que eu mudei o 45 para 42 só para ficar fácil aqui a minha divisão, ok? Então preste atenção nisso daí, tá? Então eu vou ter agora duas maneiras. Ou eu amostro, ou eu faço o censo. Quando é... Vamos prestar atenção numa coisa. Vou tampar vocês um pouquinho aqui. Vamos prestar atenção aqui. Em que situação que eu teria censo no inventário florestal? Bom, se eu tenho uma pequena área e eu tenho um experimento. Então eu tenho uma pequena área e eu vou fazer um experimento e, portanto, eu posso medir tudo. Beleza, isso está valendo. É o caso nosso da matinha. 5 hectares, nós dividimos aqui lá em parcelas, tem lá 126 parcelas, mas a numeração é até 128. Eu estou adiantando isso para vocês, porque nós vamos fazer um exercício e que nós vamos usar os dados da matinha. Vai até 128, mas lá no meio nós perdemos 2 parcelas nas bordas, 2 numeração. Se eu não me engano, eu acho que é 51 e a 34, alguma coisa assim. Esse número não existe lá dentro, então, portanto, vai até 126. Então, lá nós temos 126 parcelas. Então, ali a gente faz censo. É um experimento. E que a gente monitora. Desde 1989, a gente monitora a matinha. Que outra condição eu trabalho usando o censo? Vamos lá para a Amazônia. Nos planos de manejo da Amazônia. Quando você faz um inventário para provar um plano de manejo, é um inventário tradicional, em que eu vou pegar uma amostra da área, vou aplicar minhas estatísticas, listar as espécies que ocorrem, frequência, etc. Toda aquela dinâmica ecológica que se faz, que vocês verão esse manejo com muita propriedade com o professor Lucas. Beleza? Bom, aprovou o projeto de manejo de uma determinada área, o que é feito? É dividido esta área em glebas. Cada gleba tem 100 hectares. É o que pode ser explorado durante um ano. O cara não pode cortar mais do que isso. Ele só pode trabalhar em um ano aquela gleba. Nesta gleba de 100 hectares, é feito censo.
mas não censo de todas as árvores. Vamos com calma. É feito o censo das árvores que têm um diâmetro mínimo de aproveitamento comercial, que lá na Amazônia a gente pode falar em 40, 45 centímetros de diâmetro, e também das espécies que podem ser exploradas naquela área. Uma outra questão. Então, além as espécies que podem ser exploradas e o diâmetro mínimo aproveitável, ou diâmetro mínimo de corte, 40, 45 centímetros. Isto, gente, para a Amazônia, a gente pode falar aí uma coisa de 5, 6, 7 árvores por hectare. Então, se você tem 100 hectares, nós estamos falando de um inventário de 60, 600 árvores, aproximadamente 600, 700, 550 árvores. Aí é tranquilo para o cara fazer, tá? Isso por hectare. Se você tem uma gleba de 100 hectares, aí lá é obrigado a fazer o censo. É obrigado a ter a coordenada geográfica de cada árvore. É obrigado você marcar a direção de queda destas árvores. É obrigado a marcar trilha de arrastes para estas árvores. Por isso que é feito o censo. É um estudo das árvores que serão exploradas dentro daquela gleba no ano seguinte, porque o cara faz o inventário um ano antes, para no ano seguinte o cara começar a explorar. São as duas situações, basicamente, que é o que eu estou lembrando aqui agora, que a gente consegue a pensar em censo. A gente consegue amostrar tudo. Fora disto, nós estamos, gente, no campo amostragem, que é a nossa disciplina, que é o nosso inventário florestal. Eu tenho que fazer amostra. Não dá para eu pensar em uma outra coisa, ok? Tem que ser amostra. Mas beleza, vamos dar sequência. Na página 21, eu tenho um conceito aí de enumeração completa ou censo. Então tem um conceito de enumeração completa ou censo. O que é isto? É a medição de todas as parcelas cabíveis naquela floresta. Automaticamente é a medição de todas as árvores. Tá? Então, quando você faz o censo, ou seja, quando você mede tudo, por isso que tem lá o censo demográfico, né? Você bate em todas as portas das casas para tirar a informação daquela família. Lembra disso? É o censo. Quando você faz censo, então nós temos a determinação do parâmetro, ou das estatísticas que descrevem o parâmetro, o volume, por exemplo. Tá? Na tabela da página 21, tem lá, média é uma das estatísticas. E nós vamos tratar essa estatística como Mi. Então, este símbolo Mi, eu estou me referindo ao parâmetro. Se eu fiz censo, eu conheço a média verdadeira. Acabou, média verdadeira. Eu vou conhecer também o desvio padrão. Cuidado, desvio padrão. Logo, logo vai entrar uma outra coisa, desvio padrão na média. Tá ali para frente. Desvio padrão. Nós vamos chamar ele aqui de sigma. E depois eu posso também chegar na variância. São conceitos que nós vamos chegar neles, tá, gente? São conceitos de estatística que nós vamos estar chegando nele. É um sigma 2. Então, quando eu represento com letras gregas, eu estou falando de parâmetro. Eu determinei o parâmetro. Eu só tenho esta condição quando eu faço censo. É o que está aí na tabela de vocês. Quando eu pego a área e dentro desta área eu lanço uma amostra, o que eu vou ter? Estimativa do meu parâmetro. Então eu tenho aqui uma amostra, ou seja, um conjunto de parcelas representativas da minha população alvo. Então eu retirei um conjunto de parcelas da minha população estatística e a partir desta minha amostra eu vou fazer inferência sobre os meus parâmetros.
Então não tem mais a determinação. Aqui eu posso chamar de determinação, fazendo censo. Quando eu faço a amostra, eu vou ter o quê? Uma estimativa do parâmetro. E eu vou chamar isso aqui agora Mi chapéu, ou eu posso chamar de X barra, ou V barra, ou P barra, V barra de volume, P de peso, C barra de carbono, tá? Então, isso é estimativa do parâmetro. Mesma coisa, o desvio padrão. Nós teremos desvio padrão quando a gente faz... Tem desvio padrão. Quando você faz censo, tem desvio padrão? Tem desvio padrão. Não significa que medir tudo que não tem variabilidade, não. Tem variabilidade. E cuidado, quando você mede tudo, tem situações que nós podemos ter variabilidade maior do que uma determinada amostra. Com certeza isso vai acontecer. E vocês verão isso talvez na vida ainda de vocês, se é que vocês não vão ver algum exercício comigo com isso, tá? Então tem estimativa. Isso aqui eu vou chamar de sigma chapéu, ou eu posso chamar de S de X, ou eu posso chamar de SV. Depende da variável. O X para mim vai caracterizar qual é a variável que eu estou trabalhando. Então SV, eu estou trabalhando com volume. SP, eu estou trabalhando com peso. SB, biomassa, tá? SC, celulose. Mas nós vamos falar muito mais de S de X. Eu estou falando de desvio padrão. Ou eu vou ter uma estimativa sigma 2 chapéu. Sigma 2 chapéu, ficou feio isso aqui. Sigma 2 chapéu. Que eu vou chamar também de S2X. Estou falando de variância, de estimativa. Então são variáveis que eu consigo estimar a partir de uma amostra. Beleza? Então, se vocês olharem na página 22, na página 22, olha lá em cima lá. Vocês têm lá, ó, censo determina. Amostra estima. Aí agora, aqui vale eu abordar uma coisa muito importante com vocês, que tá aí no esqueminha de vocês aí, tá? Tá aí no esqueminha, mas eu gostaria de chamar muita atenção. Quando eu faço censo, eu tenho a determinação do parâmetro. Quando eu faço a amostra, eu tenho estimativa do parâmetro. Mas quando eu tenho uma amostra, e essa amostra estima o meu parâmetro, o que eu espero? É o que está aí na postilha de vocês, ó. A minha esperança, que eu vou chamar de esperança matemática, que não é um conceito da estatística. Eu chamo de esperança matemática por causa da diferença. O que eu espero com isso aqui? Que o meu Mi, que é o parâmetro, menos o meu Mi chapéu, seja o quê? Próximo de zero. Ou, de preferência, seja igual a zero. Quanto menor, mais exato é o inventário. Então, a minha esperança é que a minha amostra estime muito perto do meu parâmetro. Então, esse camarada vai estar muito perto desse quando eu faço a amostra. Porém, eu não conheço esse cara. Por isso que a gente fala em esperança. Aí, quando a gente fala em intervalo de confiança, vocês vão ver que esse cara, ele vai estar em algum lugar dentro da curva do intervalo de confiança. Em algum lugar. Nós só não sabemos aonde. Se ele estiver fora, nós caímos no nível de probabilidade de erro. Que nós vamos tratar disso quando a gente falar de intervalo de confiança. Ok, gente? Alright? Beleza? Tá acompanhando? Dimitri, tranquilo aí? Camila, tranquilo? Rafaela, tranquilo? Enzo, tranquilo? Eu vou lembrando o nome. Aos poucos eu vou lembrando o nome, tá? Eu vou imprimir uma lista de nome de vocês. Eu vou lá na UFLA imprimir, trazer para cá para eu ir lembrando o nome. Tá? Vai ser difícil eu lembrar carinhos de todos aí, mas alguns eu vou lembrando. Aí tem uns caneladinhos para trás aí que tá, né? Alain, tá peleciando aí, pelejando para ver se vai embora, né? A gente vai dar um jeitinho, né, Alain? Como diz o Lula, né? Ainda bem que apareceu esse trem aí agora, né? Porque aí, né? Mostrou, ainda bem nada. Puxa vida, nós estamos ferrados, né? Então, na verdade, a coisa tá preta. Eu gostaria de passar todos vocês sem ter essa pandemia. Mas vai acontecer da gente chegar tranquilamente onde nós devemos chegar. Beleza?
Bom, aí continuando nessa parte da 22, vocês vai chegar num conceito, que é um conceito dois conceitos que são muito importantes. Quando a gente fala em amostragem, nós temos estimador. Então, o cara que estima o Mi, tem um estimador de sigma 2, tem um estimador de desvio. O estimador. Todo procedimento de amostragem tem estimadores que estimam as estatísticas que descrevem o comportamento da variável que você está observando. Então, todos os estimadores têm lá o procedimento de amostragem tem os seus estimadores. E todo estimador, a gente deseja duas coisas para ele. Que ele seja exato e que ele seja preciso. O que é um estimador exato? Então, se vocês virarem a página aí na 23, vocês vão cair num desenho da mosca. Vocês já cansaram de ver isso, né? O desenho da mosca é mais velho do que andar para frente. Lembra disso? Isso é mais velho do que andar para frente, tá? A mosca tá aqui, ó. Então você tem o centro da mosca aqui. Então quando eu falo em precisão, eu espero que as estimativas de inventários, olha como é que eu falei para vocês. As estimativas de inventários. Porque cada X, já vou falar isso agora, mas eu vou repetir isso mais adiante. Cada X, para mim, ele vai representar um inventário. Então, eu faço um inventário, o Alan faz outro, o Dimitri faz outro, a Terezinha faz outro inventário, Carol faz outro inventário, a Joana faz outro inventário. Cada um de nós que formos numa área, eu lanço uma amostra e eu tenho uma estimativa. Independentes, eu faço numa ocasião, o Alan faz no outro, a Terezinha faz no outro, o Enzo faz noutra ocasião, e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Então, cada X deste é uma estimativa de uma amostra. Então, o que acontece quando ela é exata? Desculpa, exata. Todas as estimativas estão próximas entre si e próximas ao parâmetro. Lembrando, o parâmetro eu não conheço. É uma questão de conceito. Tá? É uma questão de conceito. Isso que é um estimador exato. Isso que é um estimador exato. E todos eles são exatos, tá, gente? A esperança matemática que a gente tem da amostragem casual simples que a gente vai ver, da amostragem casual estratificada, da amostragem sistemática, todos eles têm propriedades exatas, que geram estimativas confiáveis, tá? Aí a gente vai migrar agora para um outro conceito que chama precisão. Na página 23, eu estou definindo o que é o X para vocês aí, ó. Cuidado, X é a estimativa de inventários de diferentes pessoas para uma mesma população-alvo. Para uma mesma população-alvo. Alright? Posso seguir? Tá bom? Aí vocês têm pro finalzinho da página 23, uma outra, a mesma parceria que nós desenhamos lá atrás, 20 por 21, tá? Aí eu faço uma perguntinha na página seguinte para vocês. Ela tem 70 árvores. Como que eu estimo o volume de cada árvore? Então vocês verão, ao longo do curso, algumas abordagens em que eu vou recapitular alguns conceitos de biometria, que é fundamental que esses conceitos acompanhem vocês. Que esses conceitos sempre vem junto. Para quê, gente? Para você pensar como engenheiro florestal. Eu não posso pensar como engenheiro florestal apenas com quem gosta de manejo, com quem gosta de inventário, com quem gosta de geoprocessamento. Eu, como engenheiro florestal, eu tenho que abrir o leque. Eu tenho que pensar um pouco de estatística, um pouco de solo, e assim sucessivamente. Eu tenho que abraçar a biometria, porque é fundamental a parte de biométrica dentro de inventário, dentro de manejo, dentro de economia, dentro de planejamento.
Se eu não lembrar detalhes de inventário, de biometria, desculpa, se eu não lembrar de bons detalhes do inventário, eu tenho dados ruins, que alimenta manejo, que alimenta planejamento, que alimenta colheita florestal. Então, eu não tenho uma visão aberta para diferentes áreas do conhecimento na nossa formação como engenheiros florestais. Isso é que tem que estar muito claro para vocês. Então, eu vou começar a falar um pouquinho, algumas coisas de biometria. Bem, a minha pergunta é, eu tinha lá a parcela com 70 árvores. Isso aqui são árvores, tá? Árvores. Como que eu estimo o volume de cada árvore? Vamos considerar que você mediu aqui na árvore o DAP delas, ou o CAP, a circunferência e a altura do peito, e você também mediu da mesma árvore a altura total. Então tem a informação de diâmetro e eu tenho a informação de volume. Então, olha bem, eu trago para vocês escrito assim, ó, duas maneiras. Ou eu uso equação de volume, ou eu uso o fator de forma. Tá? Veja bem, vocês viram isso lá em biometria com calendário, ó. Volume é o quê? Pi D2 sobre. Se você pôr por 4, você entra com diâmetro também metro. Se você quiser entrar com diâmetro em centímetro, divide por 40.000, tá? Vezes a altura total. Esta fórmula, como está, é o volume de um cilindro. É o volume de um tambor. É o volume de um cano de água. Ou seja, um cilindro perfeito. Eu estou falando disso aqui, ó. Eu tenho um cilindro perfeito. Então é esse volume. Mas a árvore ela não tem um volume, um cilindro perfeito. A árvore, ela é cônica, ela faz isso aqui, ó. Então existe uma coisa aqui que não é árvore. Ela vai afunilando lá em cima, né? Então eu jogo aqui, ó, o meu fator de forma. Então, a hora que eu multiplico a área basal pela altura, pelo fator de forma, eu tenho o volume de uma árvore. Esta é a primeira alternativa. A segunda alternativa seria eu usar uma equação de volume. O que é a equação de volume? Beta 0 mais beta 1 vezes D2H mais um erro. Nós já tratamos algumas coisas. O que é estimar? O que eu preciso para estimar? Então, nós temos um modelo matemático. Eu não conheço nem beta 0 nem beta 1. A partir do momento que eu conhecer beta 0 e conhecer beta 1, então eu tenho uma equação de volume. Aí ela vira equação, porque aí eu conheço os parâmetros do beta 0 e beta 1, tá? Para um dado conjunto de árvores. Independente se você vai pensar em fator de forma ou se você vai pensar em equação de volume, qualquer um dos dois, o que eu preciso para eu chegar num fator de forma e o que eu preciso para eu chegar numa equação? Árvores cubadas. Então é para isso que vocês aprendem cubagem rigorosa. Vai lá no campo, cuba-se um conjunto de árvores. Esse número de árvores cubadas, a gente vai poder falar um pouco mais adiante sobre isso, mas você já tem alguma ideia. Eu já vou passar uma ideia para você. Pensando em eucalipto, de 30 a 40 árvores, umas 5 árvores por classe diamétrica. Esse conjunto de árvores cubadas rigorosamente vai te permitir gerar fator de forma e vai permitir você gerar uma equação de volume, estimar os parâmetros de uma equação de volume. Então, a cubagem rigorosa te leva a um fator de forma ou te leva a uma equação de volume. Ok, gente? Alright? Posso seguir? O que é o fator de forma? Lembra lá? É o volume real sobre o volume do cilindro. O cilindro. O volume do cilindro, basta eu saber o diâmetro. E o volume real vem da cubagem. E para eu ajustar uma equação, um modelo matemático de volume, eu preciso de dados vindos da cubagem para gerar beta 0 e beta 1. Então, ajustar uma equação é conhecer os parâmetros. E para ajustarmos uma equação,
eu preciso de informações de variável dependente e de variáveis independentes do modelo. Nós já tratamos disso num outro momento. Se houver dúvidas, eu falo isso com vocês, tá? A gente pode, na aula de quarta-feira, na aula prática, a gente pode tratar um pouquinho especificamente desse assunto, tá? Bom, mas vamos voltar aqui. Independente se eu usei fatoriforme ou equação de volume, eu vou achar o volume de cada árvore. Vou somar. Então eu peguei uma parcela. Dentro desta parcela eu tenho um conjunto de árvores, tá? Eu tenho um conjunto de árvores. Para cada árvore eu achei um volume. Usando, por exemplo, o fatoriforme. Ou usando a equação de volume. Sem problema. Quando eu pego todas as árvores e faço o somatório delas, eu conheço o volume da parcela, que é a informação que me interessa. Então, veja bem, se eu pegar, no exemplo que está aí, as 100 parcelas, medir diâmetro e altura de todas as árvores dentro de cada parcela. Então, eu vou repetir isso aqui, ó. De 1 a 100, para cada árvore eu meço diâmetro e meço altura. Uso um fatoriforme e acho o volume. Então, quando eu somo, eu tenho o volume da parcela. Então, se vocês observarem mais ou menos no meio da página, está escrito assim, ó, volume 1 até o volume 100. É o volume da parcela 1, da parcela 2, da parcela 3, até o volume da parcela 100. Quando eu somo isso daí, é o volume verdadeiro da floresta. É o meu parâmetro. Então, nesse exemplo nosso aí, ó, tá em 30.820. Olha, que aí tá escrito assim, ó, metro estéreo. Eu peço vocês, façam a correção para mim. Não é metro estéreo, trata-se de metro cúbico. É um erro de digitação meu aí na apostila, tá? Que, aliás, eu tenho que ter arrumado há muito tempo, mas acabei esquecendo e passei para vocês a versão também sem corrigir. Acho que tá sem corrigir, tá? Isso aqui é o meu parâmetro, o valor verdadeiro de volume dentro da floresta. O valor verdadeiro de volume dentro da floresta. Gente, espero que até aqui esteja tranquilo. Eu estou caracterizando esse valor paramétrico apenas do ponto de vista didático. Mas a gente não chega nessa informação. No inventário nós não chegamos nessa informação. Alright? Beleza. Nós vamos pegar essa, dentro da floresta aqui de 100 hectares, eu vou pegar uma amostra, eu vou extrair daqui uma amostra. E esta minha amostra tem 12 parcelas. 12 parcelas de 1 metro quadrado, lembra? Então eu extraí daqui uma amostra de 12 parcelas. Então, se vocês observarem aí, logo na frente tem um número. 32.997,5 metros cúbicos. Este valor trata-se de uma estimativa. Por que estimativa? Porque eu fiz uma amostra. Então eu estimei. Por que parâmetro? Porque eu fiz censo, eu medi a 100. Então eu determinei. Tá? Aí você vai ter essa somatória aí, que trata-se do o total da nossa amostra. Beleza. Logo abaixo eu falo para você assim, exatidão. O que é exatidão? É eu pegar o valor verdadeiro menos o valor estimado, dividir pelo verdadeiro vezes 100. Por isso que vai dar menos 7,1%. Vou apagar esse cantinho aqui, ó. Vou apagar esse cantinho aqui para ficar bem claro isso. A exatidão, na verdade, não é uma estatística percentual. É uma diferença percentual do parâmetro em relação ao estimado. Tá? Não é uma medida estatística, é uma medida percentual de diferença. E aí, quando a gente faz diferença, a gente sempre pega o parâmetro menos o estimado e divide pelo parâmetro. Então, a exatidão percentual que você só consegue se você tiver informação paramétrica. Caso contrário, pessoal,
A gente não conhece essa informação. Nós não conhecemos essa informação. Isso tem que estar muito claro para vocês. Então eu vou pegar aqui, ó, 30.820 menos, vai dar um pouquinho bagunçado aqui, deixa eu apagar isso aqui também, ó. É porque o quadro aqui é pequenininho, né, gente? Então, me perdoe aí, tá? Vamos lá. 32.997,5 sobre 30.820 vezes 100. Observe o seguinte. Isto menos isto vai dar um número negativo. Porque a minha amostra superestimou. A minha estimativa vinda de uma amostra está maior do que o meu parâmetro, ó. Por isso está dando um negativo. Então, quando vocês fizerem esta conta, que aí na apostila não tem ela não, tá? Na apostila não tem essa conta não. Tem somente a diferença, menos 2.177,5 metros cúbicos. Esta diferença em termos percentual dá menos 7,1%. Se você pegar, então, isto menos isso, dividido por isso vezes 100, você tem uma exatidão de menos 7,1%. Esse menos, ele é importante. Por que ele é importante? Para indicar, a minha amostra está superestimando ou subestimando. Então, este número, quanto mais próximo de zero for, melhor é a sua estimativa, comparada com o valor paramétrico. Mas nós não conhecemos o parâmetro no inventário florestal. Somente para pesquisa ou lá na Amazônia, quando você trabalha com a gleba dentro dos planos de manejo. Mas eu preciso que você compreenda o conceito apenas, tá? Por isso que eu estou fazendo toda essa mágica com vocês aí. Bom, então eu vou apagar isso aqui agora, tá? Bom, feitas essas considerações, falta outra. Nós falamos de exatidão. O que interessa para nós é a outra propriedade que um bom estimador tem que ter. Então, todo estimador tem que ter duas propriedades: ser exato e ser preciso. Então, nós agora estamos falando de precisão. No final da página 24, tem aí o conceito de precisão. E na página 25, tem o alvo mostrando o que caracteriza uma precisão. Olha bem, o alvo está assim, aqui está a mosca, e eu estou mostrando as estimativas de diferentes inventários numa determinada área. Ó, isso aqui. Isto mostra que eles estão perto entre si, mas não necessariamente na mosca. Então, o que caracteriza um inventário preciso? As estimativas estão próximas entre si, mas não necessariamente próximo ao alvo. Mas eu posso ter uma estimativa precisa e exata. O desenho da página acho que é 23. O desenho da página 23, ele caracteriza uma estimativa precisa e exata. Observe que os X estão próximos entre si e estão dentro da mosca, próximo da mosca. Na página 24, propositalmente eu coloco ele deslocado. Eu não preciso estar... não. Mas não necessariamente. Então, a precisão trata-se da medida estatística que caracteriza a qualidade do seu inventário. É essa medida estatística que nós vamos trabalhar. É dela que nós vamos falar ao longo do nosso curso. Então, observe que já vou começar a introduzir uma ideia para vocês. Se eu estou falando que se as estimativas são próximas entre si, quer dizer que eu estou falando de variabilidade. Então, numa floresta que a variabilidade da característica é alta, quer dizer que eu posso ter estimativas muito diferentes. Então, eu perco em precisão. Numa floresta em que
a variabilidade entre parcelas é pequena, quer dizer o quê? Que eu vou ter uma boa precisão. Então, comece a pensar para mim. Variabilidade tem um impacto na minha precisão, que significa ter um impacto na minha estimativa, na qualidade do meu intervalo de confiança. Na qualidade do meu intervalo de confiança. Isto é muito importante vocês já começarem a refletir isto comigo. Nós estamos falando de variabilidade. Beleza? Bom, nós falamos aqui de uma estatística que mede a precisão. No meio da página, tá? No meio da página está escrito assim, ó, todas as vezes que efetuamos a amostragem, a estatística é a precisão ou erro de amostragem. Então, quando você ouve falar assim, o inventário tem um erro de 12%. Esse erro é a precisão do seu inventário. Quanto maior, menos preciso é seu inventário. Quanto menor o erro, mais preciso é seu inventário. Então, precisão, erro de amostragem, nós estamos falando tudo de qualidade de estimativa nossa. Nós estamos falando tudo de qualidade de estimativa nossa. Ok, gente? Tranquilo até aqui? Posso prosseguir? Alright? Então, no finalzinho da página 25, vocês têm aí uma população estatística de 100 unidades amostrais. E vocês têm aí uma amostra de 24. Então, a pergunta é, quantas amostras diferentes de tamanho 24 eu consigo extrair desta população de 1000? Ou melhor, de 100 parcelas. Usando combinação como está aí, você vai ter um número exagerado, 7,9 vezes 10 elevado a 22. Números diferentes de amostragem. Eu estou falando aqui, ó, X. Então é possível fazer 7,9 vezes 10 a 22 inventários diferentes com 24 parcelas. Bom, parece que esse exemplo foi um pouco abstrato, porque está longe, número exagerado. 7,9 vezes 10 elevado a 22. Então vamos cair aqui para uma coisa mais razoável. Vamos pensar que eu tenho um enão de 20 e eu tenho um eninho de 4. Só para a gente fechar essa parte da aula de agora, tá? Se nós aplicarmos a combinação 24 a 4, que vai dar o quê? 20 fatorial dividido por 4 fatorial, que multiplica 20 menos 4 fatorial. Tá? 20 menos 4 fatorial. Isso vai dar o quê? Isso vai dar, essa combinação 4 a 4, vai dar um valor de 48, 45 inventários diferentes. Então quer dizer que nesta floresta, de que cabe 20 parcelas de um tamanho tal, então eu não estou falando da 100, tá, gente? Eu estou buscando um número menor para vocês enxergarem isto. É possível fazer 4.845 inventários diferentes. Então eu vou pegar 4.845 pessoas, cada uma num determinado momento, vai na floresta, faz uma amostra com 4 parcelas e estima um valor. Então eu vou ter uma média 1, a média 2, até a média 4.845. Então veja bem, o desvio padrão entre as diferentes médias é chamado de desvio padrão da média. Porque eu estou calculando desvio entre médias. É chamado de desvio padrão da média. É a estatística que quantifica ou qualifica o seu inventário em termos de precisão. Quanto menor for o desvio padrão na média, mais preciso é seu inventário. Menor é a variância, menor é o desvio padrão entre as amostras. Entre as médias estimadas para esta área. Então, para a gente fechar este bloco 1 da REL,
Que aí eu vou gravar esse bloco 1 da réu, depois eu continuo no bloco 2, para não ficar uma gravação muito grande, muito cansativa. Nós estamos falando de desvio padrão da média. Não é desvio padrão. Desvio padrão, nós vamos ver o que mede. Desvio padrão da média, mede precisão. Desvio padrão, que eu ainda vou ver, mede variabilidade. Isto é uma medida, a desvio padrão é outra medida. Tem uma relação? Óbvio que tem, que nós vamos ver pela fórmula, daqui a pouco, tá? Num próximo bloco nós vamos ver isso daqui. Mas o que eu quero que fique claro para vocês é que no inventário florestal nós vamos quantificar a precisão através do desvio padrão da média. Mas, vem uma pergunta. 1, 2, até 4.400. Professor, mas então, com um único inventário eu não tenho como calcular o desvio padrão na média. Por enquanto não tem. Vamos guardar isto para a próxima aula, para o próximo bloco, a próxima gravação. Alright? Nós continuamos já já. Um abração a todos.